aí, povo do oitavo ano, tudo tranquilo? Bom, estou aqui para pagar uma dívida, né? De colocar a resolução das questões que eu mandei para casa e, logicamente, já vale como estudo para os nossos simulados, nossos testes, nossa prova. E por que não, né? Levar até para ensinar bagagem para se preparar para o vestibular já, né? Tudo isso aqui vira assunto. Muito bem, essas questões elas estão uma parte no livro didático e outra na parte no livro de atividades. Esse começo está na página 50 do livro didático, certo? Então, se você está no oitavo ano, não tem nada a ver comigo aqui, nunca me viu, né? Mas acho que você pode aproveitar esse material para estudar essas transformações geométricas. E a primeira delas que a gente vai ver é a reflexão. O princípio é muito interessante, tá? Sem dificuldade nenhuma. O que nós temos aqui na primeira? Tá? Nessa página 50, né? Complete a figura seguinte de acordo com a isometria correspondente à reflexão em torno do eixo horizontal S. Então, aquela figura ali maluca, uma minhoca retorcida, e nós temos o S, que é o nosso espelho, vamos dizer assim. Então, pensa comigo, todos os pontos, a distância que eles estão do espelho, ou seja, do eixo de simetria, tem que ser a mesma distância para o seu reflexo. Então, o ponto A está bem em cima do ponto de reflexão, certo? Do eixo de reflexão. Então, o reflexo dele vai estar também em cima do próprio A. Vai ser coincidente. Agora, o ponto B, se você for perceber, ele tem dois quadradinhos de distância para a linha de reflexão, para o eixo. Então, o meu B' vai estar bem aqui, ó, certo? Sem dificuldade nenhuma. O ponto C, ele vai estar, ó, a um quadradinho de distância, né? Então, o meu ponto C' também vai estar a um quadradinho de distância. O meu ponto D está a dois quadradinhos. Então, o meu D' também vai estar a 2. O ponto E está a 1, então o meu E' vai estar a 1. O meu ponto F está a 1 quadradinho também, então, onde é que eu coloco esse indivíduo? Vou colocar para cima mesmo. Meu F' está aqui em cima. O meu ponto G vai ser coincidente. Deixa eu marcar esse coincidente logo aqui. Falta o H, que está a 1 quadradinho. Será que eu consigo juntar esse povo? A com B', B' com C', C' com D', D' com E', E' com F', F' com G', G' com H', H', e H' com A. Só isso. Facinho. Até engasguei, né? Facinho, né? Bora para a próxima. Bom, essa segunda aqui eu vou ficar um pouco restrito por não ter esses materiais, mas espero que você lembre um pouco das aulas e de repente até um pouco da minha explicação aqui. Diz assim, utilizando régua e compasso, determine o eixo de simetria da seguinte figura. Então, nós temos uma figura, temos a outra. Eu quero saber onde está o eixo de simetria. O que eu ensinei para vocês? Junte dois pontos correspondentes. No caso aqui, o E e o E', vou juntar. Vocês iam fazer isso com régua. Qual pode ser o outro? Acho que o A e o A'. Tiago, eu queria fazer o F e o F', tá? Se a filha é tua, não tem problema. O que você ia fazer? Você ia colocar o compasso no ponto E e no E' e traçar, né, o compasso. Então, ele ia fazer mais ou menos assim, olha. Lembra disso? Tá? Eu ia traçar lá para cima e para cá para baixo. Depois ia mudar, ia colocar, inverter, ia traçar, o meu compasso ia fazer isso aqui. Certo? E aí depois eu pego e junto esses pontos aqui para marcar o eixo de simetria. Certo? E o de baixo? É verdade, o de baixo, essa linha aqui de baixo nem funcionou. Certo? Para isso.
Mas aqui eu traçaria essa reta, vou colocar até de vermelho, certo? Que vai passar entre os dois. Então, isso aqui seria o eixo de simetria usando régua e compasso. Thiago, se eu quisesse medir certinho nessa linha azul, quanto mede? Ó, para ser uma segunda opção. Tá. Eu medi e sei que daqui para cá, por exemplo, deu 8 centímetros na régua. Ué, metade de 8 é 4. Eu vou lá e marco o 4. Entendeu? Tá bom. Agora, medi aqui embaixo outro. E percebi que daqui para cá deu, mediu, sei lá, 10 centímetros. A metade de 10 centímetros é 5. Então, eu meço 5 no meio do caminho e pronto. Agora eu tenho a reta que passa bem no meio. Então, qualquer uma dessas duas opções te dão o eixo de simetria. Muito bem, a terceira diz assim: desenhe no plano cartesiano a seguir a figura simétrica ao quadrilátero ABCD em relação ao eixo de simetria representado pelo eixo Y. Muito bem, depois a gente vai ver aqui o que ele quer. Primeiro, o ponto A, você está vendo que ele está a que distância do eixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por outro lado, também vai ficar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu ponto A' está bem aqui. E o B'? B', ele está a 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Porque ele está na coordenada menos 5. Então, desse lado aqui, ele vai ficar na coordenada 5. Ah, bem aqui. Então, esse aqui é o B'. E o C? C, ele está na coordenada menos 2. Então, do outro lado, ele vai ficar na coordenada 2. Certo? Então, esse aqui é o C'. E o D'? D' está na coordenada menos 2. Então, o D' também vai ficar na coordenada menos 2. Viu que eu tentei seguir a mesma altura de todos? Porque precisa, moço. Vou juntar esse povo aqui. Então, A', B', C' e D'. Escreva as coordenadas da figura simétrica. Então, o A' é 6 e 5. E o B'? B' vai ser 5 e 2. Lembra que é primeiro o X, depois o Y, rapaz. C', 2 e 3. E o D' vai ser 2 para X e 5 para Y. Muito bem. Aí diz assim, agora compare a área do quadrilátero ABCD com a área da figura simétrica obtida. As áreas dessas figuras são diferentes ou são iguais? Bom, dá para perceber que uma não é maior que a outra. Essas duas áreas, elas são iguais. São iguais. Né? Como é que a gente pode justificar? Pois as figuras, as transformações geométricas não mudam a forma. Então, se não mudou a forma, tem a mesma área. Só isso. Bora para frente. Isso aqui é boa, diz assim: desenhe no plano cartesiano a figura simétrica ao polígono ABCDE em relação ao eixo de simetria indicado em vermelho. Bora ver aqui como é que fica isso. A nossa figura, nosso ponto A aqui, ele tem coordenadas 5, menos 6 e 5. Tá. E ele tá, bora ver quantas diagonais, quantos triângulos, né? Quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 5 e meio. Então, meio está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, já descobri onde é que está o meu simétrico. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o meu A'. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Ajudar nessa vida aqui. A'.
Percebe que as coordenadas do ponto A eram menos 6 e 5? Menos 6 e 5. As coordenadas do A' é 5 e menos 6. Eu inverti. Lembra disso? Quando eu tenho essa inclinada aí, essa diagonal, eu inverto as coordenadas? Então, se o ponto B é menos 7 e 1, o outro vai ser 1 e menos 7. Tá bem aqui ele. Ah, rapaz, tu pensa que tu me engana, né? O ponto C vai ser menos 2 e 1, então vai ser 1 e menos 2. Esse aqui é o ponto C'. O ponto D é menos 3 e 3, então vai ser 3 e menos 3. Esse aqui é o ponto D'. Ponto E é menos 5 e 2, então vai ser menos 5 e 2, então 2 e menos 5. Tá bem aqui o ponto E. E'. E aí já dá para fechar essa figura. A' com B', B' com C', certo? Não tem mistério, é inverter as coordenadas quando essa coordenada for, esse eixo de simetria for na diagonal. Muito bem. O que ele está me enjoando aqui embaixo? Preencha a tabela com as coordenadas dos vértices da figura original e da simétrica. Tá bom. Então, bora ver cada um deles. Então, o ponto A, menos 6 e 5. Ponto A, menos 6 e 5. E já vou dar uma despertinha e colocar aqui do lado do A', que é o contrário. É 5 menos 6. E as crianças aqui do lado gritando. Ponto B, menos 7 e 1. B, menos 7 e 1. Vou dar uma despertinha para o B' ser 1 e menos 7. Certo? Já discutimos isso lá em cima. Ponto C. Ponto C é menos 2 para x e 1 para y. Menos 2. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1 no C. Menos 2 e 1. Então, o C' vai ser 1 e menos 2. Você já entendeu, né? Letra D. Menos 3 e 3. Menos 3 e 3. Menos 3 e 3. Então, o D' vai ser 3 e menos 3. E o último ponto é menos 5 e 2. Menos 5 e 2. Então, meu E' vai ser 2 e menos 5. Excelente, hein? Tranquilo. Bora para a próxima. Muito bem, estamos aqui na quinta questão e vocês nem me avisaram, né? Mas as duas questões para cima, a terceira, a gente já estava no livro de atividades, na página 16, tá? Se você está perdido, eu imagino que não, né? Mas a gente está no livro já de atividades. Diz assim a quinta: no plano cartesiano, crie um polígono ABCDEF a partir do ponto A. Para o formato, né? Depois desenhe o simétrico dele em relação ao eixo X. Tá bom, vou seguir uma cola minha aqui de um possível polígono ABCDEF. Então esse aqui seria o ponto A, o meu ponto B está no 3 e 5, esse aqui seria o B, meu ponto C seria 3 e 2, 3 e 2, está bem aqui. Um possível ponto D é 0 e 1, então esse aqui seria o ponto D. O ponto E na minha cola tá menos 5 e 3, menos 5 e 3 está bem aqui, esse aqui seria o ponto E. E um possível ponto F, menos 2 e 6. Menos 2 e 6, está bem aqui o ponto F. Tá? Vou ligar esses bichinhos aqui, A com B, B com C, C com D, D com E com F e o F com A. E agora ele quer uma reflexão em relação ao eixo X. Então, o eixo X vai ser o meu espelho. Tá bom. Então, a mesma distância que tem a cada ponto pro eixo, vai ser a mesma distância. Bom, se a gente for comparar aqui, o meu ponto A, ele está a 1, 2, 3, 4 quadradinhos de distância. Então, 1, 2, 3, 4 quadradinhos de distância, esse aqui é o ponto A'.
Muito bem. O ponto B está bem aqui. Percebe que a única coisa que mudou foi a coordenada y? O ponto A era 0 e 5. O ponto A' é 0 e menos 5. Então, todas as coordenadas y vão mudar. Ah, Thiago, então deixa eu logo aproveitar e fazer isso aqui do lado. Ganha tempo, né? Olha, o ponto B é 3 e 4. O ponto C vai ser 3 e 2. O ponto D vai ser 0 e 1. O ponto E vai ser menos 4 e 3. E o ponto F vai ser menos 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. E eu percebi que quando eu fui fazer o A', fazer de vermelho, né? O A', a coordenada x ficou normal, só que a y ficou negativa. Então quer dizer que B' vai ficar 3 e menos 4. A coordenada C' vai ficar, o ponto C', né? 3 e menos 2. O D' ficou 0 e menos 1, viu? Só a coordenada y está mudando de sinal. Então aqui ficou 4 e menos 3. E F ficou menos 2 e menos 6. Será que eu consigo posicionar esses novos vértices ali? 3 e menos 2 está aqui. Essa aqui é a coordenada C'. D', 0 e menos 1. 0 e menos 1 é esse aqui. Esse aqui é D'. É menos 4 e menos 3. Menos 4. 1, 2, 3, 4 e menos 3. Essa aqui é a coordenada E'. E F' menos 2, menos 6. Menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é o F'. Juntando esses indivíduos, A com B, B com C, C com D, D com E com F e F com A. Tá aqui o nosso espelhinho. Muito bem. E assim seguimos. Essa sétima é um treino doido. Bora lá. Em cada item, desenhe a figura simétrica considerando o eixo de simetria indicado em vermelho. Então, bora ver. Então, eu já traço aqui. Esse aqui primeiro. 3 para o lado. 5 para cima. 1 para o ladinho. Desço 3. E fecho a figura. Esse aqui foi tranquilo, hein? Bora ver esse outro aqui. Bom, esses cantinhos aqui vão me ajudar. Então, eu tenho esse ponto aqui que está a 3 de distância. Está aqui ele. Esse aqui está a 2 de distância. Está bem aqui. Com mais 2, eu bato no outro. Fechou. Esse ponto aqui está a 3 de distância. Está bem aqui. E os outros dois estão aqui e aqui. Tá? Vou ligar para ver o que vai dar. Estou trabalhando sempre com as distâncias. As distâncias têm que ser as mesmas para o eixo de simetria. Então, quando o eixo é horizontal, é uma tranquilidade. Então, tá aqui a minha figura refletida. Bora para C aqui. Começou essa da diagonal, hein? Tá bom. Minha referência, esse pontinho aqui, certo? Tá a meio quadradinho, meia diagonal do eixo. Esse outro aqui tá 2 quadradinhos e meio. Então, 2 quadradinhos e meio vai ser bem aqui. Então, essa aqui é a reflexão desse aqui. Tá bem, dá até para juntar esses dois aqui para já me dar uma ideia. Depois, eu ando 3 para o lado. 1, 2, 3. Aí eu consigo fechar esse meu triângulo. Tá? Enquanto aqui eu andei 3 para cima, aqui eu andei 3 para o lado. Muito bem. Letra D. Mais referências. Então, esse daqui, esse pontinho está a 1 quadradinho de distância do eixo de simetria. Está aqui. Esse outro vai estar a 2 quadradinhos. Então, quando eu fizer isso lá do outro lado, vai bater bem aqui.
certo? Então, vou tentar fechar já esse ladinho. E o outro? O outro eu estou a 1, 2, 3, 4 quadradinhos, olha. 1, 2, 3, 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Certo? Deu para acompanhar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai ser bem aqui. Vou juntar. É só ter atenção. Letra E. Não está satisfeito com a gente, né? Esse ponto aqui está a 2 quadradinhos de distância, está aqui. Esse aqui não tá bem em cima do cantinho, tá? Então tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos e uma besteira. 1, 2, 3, 4 quadradinhos e uma besteira. Então ele tá bem aqui. Lá embaixo vai ter um irmão dele. Deixa eu logo fechando para ver se a gente vai vendo a figura. E o outro? O outro tá a quantos quadradinhos de distância lá atrás? Que ponto que eu tô falando? Esse aqui, ó, tá? Ele vai estar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já consigo fechar esse cara aqui. Percebo que ele vai subir aqui para fechar com esse cara. Aqui a jogada é esse ponto do meio, que ele não está bem na junção. Letra F, mais um inclinado. Vou subir um pouquinho para ajudar. Essa aqui é outra questão. Essa aqui é a G, né? Tá bom, já faz os dois de uma vez só. Então, essa pontinha aqui está uma diagonal do eixo de simetria. Essa aqui está a 2,5, tá aqui. Esse ponto aqui está a 2,5 também. Tá vendo? Vou juntando para ver se eu consigo ver a cara do indivíduo. Tá bom, o que mais? Aí, se eu for perceber, bem aqui ele sobe um quadradinho e meio. Então, se ele sobe, significa que ele vai ir para o lado aqui, um quadradinho e meio. Então, tá aqui esse mesmo ponto ali. Correto. O último aqui, quantas diagonais? Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5 e meio. 1, 2, 3, 4, 5 e a metade. 1, 2, 3, 4, 5 a metade. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá bem aqui. Esse ponto aqui é esse aqui. Tá, e o último ponto lá? Tá, quantos quadradinhos? Bora ver. 1, 2, 3, 4, 5 e meio. 1, 2, 3, 4, 5 e meio. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá bem aqui. Então esse seria o meu reflexo dessa figura. Vou embora treinar, que isso aqui com certeza vai cair na prova. Esse pontinho aqui tá a 1,5, tá aqui. Esse aqui tá a 1,5, tá aqui. Esse aqui tá a 1, tá aqui. Bora juntando esse povo já para ficar com a cara. Esse pontinho tá a 1,5. 1,5 tá aqui. Junta ele. Tá certo? Esse aqui embaixo tá a 1, 2, 3 de distância. Bora. Esse carinha aqui tá a 2,5. Seria esse bem aqui. Junta. E o último aqui tá a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É só isso que tem que fazer. Eu acho que fechamos, né? Deixa eu conferir aqui embaixo. Não tem mais nada. Então, bora para a próxima. Essa aqui é a última de todas. Use o procedimento que preferir para traçar o eixo de simetria das figuras a seguir. Figuras a seguir? Ah, sim, dessas duas, né? Muito bem. Eu já
Já fizemos uma lá no livro didático, né? O que você pode fazer? Traçar essa reta aqui entre pontos simétricos, certo? Vir com o compasso, né, da ponta seca e o ponto com grafite. Deixa eu simular aqui como é que seria o traço do compasso, né? Geral. Mais ou menos, né? Não ficou legal, não. Tá bem. Assim o traço do compasso, tanto para cima quanto para baixo. Viu? Aí depois eu inverteria. Fixaria ele desse outro lado e traçaria o compasso. Tá vendo esses pontos de interseção aqui? É só juntar esses dois e eu tenho o eixo de simetria. Tá? Aqui não está exato porque, bom, eu estou sem régua, estou sem compasso. Mas esse aqui seria um dos procedimentos. Se você quer aquele da régua, é só voltar lá na questão lá no início e vai dar certo. Tá ok? Bom, então ficamos por aqui, né? Espero que tenha valido aí para tirar todas as dúvidas, né? Deixar isso anotadinho no caderno, no livro, no momento específico, né? Fazemos uma prova